Debate Bola 4 Linhas começa agora a falar do clássico da rodada no Campeonato Carioca. O Flamengo não quis saber de puxar o freio diante de seu tradicional rival e partiu para cima do Botafogo. Com 2 gols de Thiago Neves, o rubro-negro deixou para trás o risco de não se classificar para as semifinais da Taça Rio. Com a goleada que o americano sofreu do Fluminense, o Fla é semifinalista e pode sonhar em vencer direto o campeonato estadual sem precisar passar por uma decisão. Bruno Ávila, como é que foi a partida? Bem, a partida ela começou bem igual, vamos dizer assim. Os dois times estavam iguais no jogo. Nivelados por baixo? Bem nivelado por baixo. O jogo estava bem morno. Foi melhorando com o passado, só esquentou mesmo lá perto do fim do primeiro tempo. E quando os times voltaram para o segundo tempo, voltaram novamente frios e acabaram frios. Eles não esquentaram, como no primeiro tempo eles esquentaram, no segundo não. Talvez porque o Flamengo esteja com a vitória, recuou o time. Eu achei que o time do Flamengo veio um pouco mais recuado e o Botafogo se enrolou um pouco para pressionar o Flamengo. Vocação para Ney Franco ou vocação para... Na época que ele treinava tanto o Botafogo quanto o Flamengo? É por aí, segue nesse caminho mesmo, nessa vocação de Ney Franco. Que bom pro clássico que pelo menos esse jogo não acabou em 2-2, em 1-1. Não, e o pior de tudo, em 0-0, né? Ou isso, seria mais um clássico empatar em 0-0. Exatamente. E pra você, Pedro Marques, como é que foi a partida? Olha, a partida tecnicamente foi muito sofrível. Achei o jogo muito ruim mesmo. Por quê? Assim, tecnicamente o jogo foi fraco. Os jogadores não conseguiram produzir algo de bom no jogo. Achei que o primeiro tempo foi até um primeiro tempo razoável para bom, mas até pela disputa, marcação. Achei até que no primeiro tempo o Botafogo foi um pouco melhor do que o Flamengo. Assim, tava com um pouquinho mais de posse de bola, dominando um pouquinho, mas só que muito também cruzando bola na área para Abreu. Era a única jogada que o Botafogo tentava. O Flamengo tentava fazer uma movimentação dos seus 3 jogadores de frente, né? Com o Ronaldinho, o Thiago Neves e o David, fazendo até de certa forma uma boa movimentação. O Flamengo atacava muito pelas costas do Alessandro, né? O lado esquerdo de ataque do Flamengo. E como o nosso técnico tetracampeão do mundo, né, o Parreira, dizia que o gol é um detalhe, eu achei que no primeiro tempo realmente o gol foi um detalhe. Um erro da defesa do Botafogo, o Renato conseguiu fazer o cruzamento e o Thiago Neves entrou sozinho e completou pro gol. Foi, acho, uma falha da defesa do Botafogo, que o Flamengo se aproveitou. E no segundo tempo, como o Bruno disse, o Flamengo entrou um pouquinho recuado. O Caio Júnior colocou o Lucas no lugar do Bruno Thiago. O Botafogo até melhorou, ficou um pouco em cima do Flamengo, criou algumas oportunidades, mas no momento que o Caio Júnior mexeu, que ele tirou o Somália para colocar um garoto da base, o Guilherme, no lateral esquerdo, o time do Botafogo se perdeu totalmente. O jogo a partir daí ficou horroroso. O time do Botafogo, uma nulidade em campo, e o Flamengo um soninho também, uma falta de criatividade dos jogadores do Flamengo. O jogo foi muito fraco. E quando o Caio Júnior tirou o Everton para botar o Caio, o time do Botafogo viveu de bicão para frente. E o Flamengo se aproveitou no final de uma jogada, já que o Botafogo já estava se lançando à frente, conseguiu um contra-ataque, o Thiago Neves foi e matou a partida. O Bruno, onde é que você acha que o Flamengo acabou se acertando assim? Tá certo que o Pedro aqui considera que o jogo foi um pouco fraco, que deixou um pouco a desejar também o time rubro-negro, mas onde é que você acha que o Flamengo se acertou? Eu acho que o Flamengo se acertou mesmo, foi jogando, fazendo jogadas em cima do Alessandro, que não estava bem na partida. O Alessandro, quando subia, sempre tinha bola no setor dele. Nas costas dele. Exatamente, sempre tinha a bola no setor dele, e o Flamengo acabou se criando um pouco pelo lado esquerdo. O Renato partiu pela ponta, cruzou, saiu o gol, inclusive dali, né? Daquele cruzamento do lado esquerdo pro Thiago Neves. E o outro gol do Flamengo, do Thiago Neves, também foi mais ou menos pelo canto esquerdo, foi mais ou menos entre lateral e o setor onde deveria estar, de repente, o Antônio Carlos. Mas o Flamengo se criou foi por ali. Um erro primário do primeiro gol do Flamengo
Foi. Você vê, começou numa jogada de lateral, que é uma jogada batida, o pessoal considera um erro primário. Com certeza. E deixaram novamente, né, os dois lances do Thiago Neves estar sozinho. Tanto quando ele finalizou o primeiro gol, não tinha marcação de ninguém, como no segundo gol também não tinha marcação de ninguém. Foi só ele dar um tapinha na frente e tirar do Jefferson. Mas vem cá, gente, o Flamengo deixou para trás o estigma que estava tendo de partidas burocráticas na Taça Rio? Não, manteve. O gol não quer dizer, o jogo novamente foi burocrático. Deu assim, como o Pedro falou, foi um detalhe aquele primeiro gol. Assim como o Botafogo poderia ter alcançado o empate ainda no primeiro tempo, mas o lance que o juiz deu impedimento, para mim no primeiro lance estava impedido, no segundo não estava, mas mesmo assim não ia sair o gol porque o Jefferson não, o Felipe saiu e abafou, mas foi uma chance que o Botafogo criou, ele poderia de repente ter empatado naquela chance ali. Então, Pedro, onde é que está essa burocracia toda do Flamengo, já que o Bruno afirmou? Pouca inspiração nos jogadores de meio campo do Flamengo. A grande burocracia tá ali. O Ronaldinho, o Thiago Neves, o Renato, eles não têm conseguido mostrar o futebol que se espera deles. E também falta uma referência no time do Flamengo. Era o que eu ia falar. O Flamengo tá jogando com o Thiago Neves e o Ronaldinho jogando de meio e de atacante. Porque não tem ninguém na frente. Eu não achei nem que o Ronaldinho e o Thiago Neves jogaram de meia, não. Achei que jogaram de atacante. Praticamente o jogo inteiro. O Flamengo jogou praticamente com 3 atacantes. E muito pouca produtividade no meio de campo. O Renato ainda tentava fazer algumas jogadas ali pelo lado esquerdo, mas achei o Flamengo muito sem criatividade. O Diego Maurício entrou também, não disse a que veio também, né? O Diego Maurício, verdade, entrou no lugar do David, entrou muito mal na partida. Foi o famoso 6 por meia dúzia. Manteve a média da partida, né? Exatamente. É uma pena o Diego Maurício, que é tão valorizado pela própria torcida do Flamengo. A torcida pede o Diego Maurício em campo e toda vez que ele tá entrando mal. No jogo de ontem, de repente, seria interessante ver o Negueba em campo. Já que o jogo estava meio sonolento, de repente ele acordasse, né, vamos dizer assim, o jogo. Porque ele é um rapaz, é um menino rápido, ele gosta de partir para cima. De repente o jogo ficava mais interessante com o Negueba, mas o Luxemburgo parece ter uma implicância agora com ele, né? O Pedro já botou um pouco dos pontos de vista dele, mas eu pergunto para você, Bruno, quais foram os erros do Botafogo? Os erros do Botafogo foi muita coisa, principalmente botar o Somália estava novamente partindo para cima, tentando ajudar o Everton a armar. O Everton se anulou. Acho que o grande erro, acho que, do Botafogo foi o Everton pegar o que era de função do Cajá, e ele não tem essa característica de fazer esse tipo de criação. Eu acho que ele precisa de mais alguém para ajudar ele, sozinho ele não está dando conta. O Pedro quer fazer uma parte aí, é o que o Bruno falou? Não, você perguntou pro Bruno qual foi o maior erro do Botafogo. Acho que assim, o Botafogo pecou na qualidade do seu elenco mesmo. O que faltou pro Botafogo foi qualidade técnica. O Botafogo, você via claramente que ele recente dos laterais, ele não pôde contar com o Márcio Azevedo, que estava suspenso, entrou com o Somália por ali, depois tentou o Guilherme também, que não deu certo. O Alessandro também, mais uma vez, fez uma partida pífia. Medonha, né? Medonha. O Everton no primeiro tempo começou o jogo até se movimentando bem, girando o jogo, mas ele não é um jogador de criação. Então fica complicado você depender do Everton para armar sua equipe. O Botafogo recente realmente de qualidade técnica. E o Caio Júnior mexeu muito mal na equipe. Terminou de deixar mais terrível o que já estava. Eu acho que ele errou na substituição quando ele botou o Lucas no lugar do Bruno Thiago. O Lucas entrou bem na partida, mas eu acho que ele deveria ter entrado no lugar do Arévalo, que o Bruno Thiago é um volante, mas que sai bem pro jogo, dá uma movimentação, dá uma qualidade, pelo menos pro meio de campo. E acho que ele errou também, que eu até já falei, na entrada do Guilherme no lugar do Somália, que é um garoto que ainda não fez uma boa partida pro Botafogo, entrou num clássico, ele claramente sentiu o clássico, e errou bizonhamente quando ele tirou o Everton para colocar o Caio. O time ficou com um buraco no meio de campo. Acho que o Caio foi muito mal nessa partida. Quem você acha que deveria armar jogadas, então, do Botafogo quando o Caio entrou? Ficaria pro Lucas armar, né? Mas o Lucas é um lateral que foi improvisado para jogar de meia. Então, e o Lucas estava jogando quase como um ponta. Ele não jogou muito como um meia, ele estava jogando como praticamente um ponta ali junto com o Alessandro. O Everton estava povoando mais o meio de campo. O Botafogo ficou sem criação nenhuma. O que eu acho que ele deveria ter feito era... Eu acho que ele deveria ter tirado o Arévalo para colocar o Lucas.
E depois ter tirado qualquer um pra botar o Caio, né? Não, realmente, talvez ter tirado o Herrera, que fez mais uma vez uma partida ruim, ou tirar mais um volante pra colocar o time mais pra frente. Ou tirar o Alessandro pra botar o Lucas na direita. Bem pensado. Tirar o Alessandro, colocava o Lucas na direita e abria de um lado o Everton e o Caio de outro, pra aproveitar essa jogada pelo flanco. Seria uma saída. Mas que eu te falei, o Botafogo ressente muita falta de qualidade. O Botafogo precisa de jogador de criação. O Bruno queria fazer uma parte? Fala aí, Bruno. Eu queria só te perguntar primeiro se você tem informação do Ricardinho, se ele já fechou com o Botafogo. Olha, o que está dito é que ele estaria fechado. Segundo a Rádio Globo, ele está fechado. Agora eu não sei se é uma boa para o Botafogo, ainda mais porque ele está em fim de carreira e ele tem um histórico de desagregar elenco. Ele tem esse lado ruim dele, né, de desagregar elenco, mas ele tem um futebol muito interessante. Eu gosto do futebol dele, apesar de ter caído um pouco a qualidade. Ele já foi bem mais jogador, entendeu? E no Atlético ele entrava geralmente no segundo tempo, não mudava muita coisa, mas o Botafogo não tem nenhum jogador dessa característica. De repente ele pode ajudar a criar junto com o Everton. Já o Andrezinho, que talvez com a entrada do Falcão como treinador do Inter, que pode mudar a história. Mas fala, Pedro. E até sobre o Ricardinho, eu acho que a contratação dele, se confirmar realmente, acho que é querer mostrar uma resposta para a torcida, né, que tem cobrado muito reforços. Eu acho que foi um erro a contratação do Ricardinho, ainda mais que ele só vai poder jogar no Brasileiro. Se você contratar um jogador que só pode atuar no Campeonato Brasileiro, procura mais, né? Era melhor esperar um pouquinho mais, procurar no mercado alguma peça. E assim, e falar sobre o Ricardinho, característica dele, eu nunca achei o Ricardinho um criador de jogada, não. O Ricardinho, ele sempre foi um terceiro homem ali, mais de chegar, apoiar, mas criar, ser o 10, ele nunca foi na carreira dele. Eu acho que no Corinthians ele chegou a jogar nessa posição, sim. Não, ele não jogava como 10, ele jogava ali do lado do Marcelinho, né? O Marcelinho era o criador de jogada, ele era mais aquele jogador... O auxiliar, né? O auxiliar, isso aí, o jogador pra compor ali, compõe bem o meio de campo, tem um chute bom de fora da área, tem uma bola parada, a boa bola parada. Mas eu acho que ele como criador nesse time, talvez pra jogar do lado do Michael Suel quando voltar, pode ser que ele renda. Mas pelo que ele jogou no Atlético, nada me leva a crer que ele vai render. Tá certo. O melhor e o pior de Botafogo e Flamengo e a expectativa das próximas partidas vão pro próximo bloco do Quatro Linhas. O Debate Bola Quatro Linhas tem parceria com a Faculdade Unicarioca. Unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o Projeto de Três Rios. Unicarioca. Formação de verdade. Canal Quatro Linhas no YouTube. www.youtube.com/blog 4 linhas. A comunicação está no ar.